Na volta do recesso, duas medidas provisórias trancam a pauta do plenário. Tributação sobre combustível para aviões pode diminuir. Comissão de Direitos Humanos debate aposentadoria especial. E Brasil pode não cumprir a meta fiscal deste ano. Destaques desta edição do Senado Agora. Olá, bom dia. Na primeira semana depois do recesso parlamentar, a pauta do plenário está trancada por duas medidas provisórias. Depois de votá-las, os senadores podem analisar o projeto que reduz o ICMS sobre o combustível usado nos aviões. Confira os detalhes na reportagem de Karine Beluso. Uma das MPs cria uma autarquia federal ligada ao Ministério do Esporte para administrar as arenas e ginásios esportivos construídos para a Olimpíada e a Paralimpíada de 2016. A Autoridade de Governança do Legado Olímpico terá sede no Rio de Janeiro e vai funcionar até que sejam tomadas todas as providências necessárias para a destinação do legado olímpico ou até 30 de junho de 2019. Essa MP precisa ser votada até o dia 10 de agosto para não perder a validade. A outra medida provisória, que tranca a pauta, prorroga até 2019 a isenção de todos os tributos federais na compra de equipamentos para construir ou modernizar salas de cinema. A validade do benefício terminaria no fim deste ano. O texto da MP precisa ser votado até a próxima segunda-feira, dia 7 de agosto. Depois das medidas provisórias, o primeiro item da pauta é o projeto que unifica a alíquota do ICMS sobre o querosene de aviação. Ele reduz de 25% para 12% o teto do imposto em todos os estados quando se tratar de voos domésticos. Isso deve diminuir também os preços das passagens, especialmente nas cidades mais distantes dos principais centros do país. A pauta do plenário ainda traz duas propostas de emenda à Constituição. Uma delas permite a prestação de contas simplificadas para municípios menores. E a outra determina que o crime de estupro não vai mais poder prescrever, ou seja, não vai mais perder efeito, como acontece com diversos delitos, depois de prazos determinados. As comissões do Senado também retomam os trabalhos hoje, após 2 semanas de recesso. Vamos conversar agora sobre os destaques das comissões desta semana com o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Bom dia, Roberto. Quer dizer que a Comissão de Constituição e Justiça pode retomar nesta quarta-feira a discussão sobre a criação do voto distrital misto? Bom dia, Tiago. Um bom dia a todos. Exato, Tiago. Para que tenha efeito nas eleições do ano que vem, qualquer alteração nas regras da disputa precisa estar valendo já no dia da votação, que será o dia 7 de outubro, primeiro domingo deste mês, no ano que vem. Os senadores devem, portanto, priorizar agora, no segundo semestre, as propostas da reforma política e eleitoral. E a Comissão de Constituição e Justiça vai analisar uma mudança no sistema de votação proporcional. O senador Valdir Raupp, do PMDB de Rondônia, ele consolidou 3 propostas de emenda à Constituição que tratam do assunto. Ele considera que o sistema proporcional atual tem defeitos graves, pois o voto pode acabar indo para um candidato que o eleitor não escolheu. Ele acredita que a melhor solução, a melhor alternativa não seria nem o voto distrital puro e nem o sistema exclusivo em listas fechadas, mas um sistema distrital misto. Metade dos deputados seria eleita nominalmente nos distritos que seriam delimitados pelo Tribunal Superior Eleitoral 1 ano antes das eleições. A outra metade seria eleita pelos votos nas listas partidárias. O eleitor teria, portanto, direito a 2 votos separados, um para o candidato do distrito e outro para um partido político. A distribuição das cadeiras em cada legislativo por partido seria feita em função do número de votos recebidos nas listas partidárias, depois de descontados aqueles candidatos que já foram eleitos pelo voto distrital. Esse método também será estendido para as eleições de deputados estaduais e de vereadores. Ok, Fragoso. Agora, as comissões podem analisar também um projeto que permite acumular os dados da franquia do telefone celular na internet do telefone celular. Como é que funcionaria essa nova regra?
Essa proposta está na pauta da Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor de quarta-feira e ela permite esse acúmulo de dados de um mês para o outro. O autor, o senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, ele acha injusto que quando o consumidor atinja o consumo máximo do seu limite de dados da sua franquia de internet, ele perca o acesso à internet ou ele tenha que pagar a mais, mas que o contrário não aconteça. O projeto permite, então, que esses dados que foram contratados e pagos, mas não utilizados, eles não percam a validade neste mês e eles possam ser acumulados para o mês seguinte, para os meses seguintes, portanto, formando uma espécie de banco de internet. Quando a proposta foi analisada na Comissão de Ciência e Tecnologia, ficou definido que os dados teriam validade pelos 2 meses seguintes. E se esse projeto for aprovado agora pela Comissão de Defesa do Consumidor, ele pode seguir diretamente para a Câmara dos Deputados. Ok, muito obrigado, Roberto Fragoso, pelas suas informações aí sobre as comissões do Senado. Obrigado e um bom dia de trabalho para vocês na TV. E a aposentadoria especial será o tema da audiência pública interativa na Comissão de Direitos Humanos, que começa daqui a pouco, às 9 horas da manhã. E quem tem mais detalhes sobre a audiência é a repórter Carla Benevides, que está com a presidente da comissão, senadora Regina Souza. Bom dia, Carla. Bom dia, Tiago. A aposentadoria especial é concedida a profissionais que trabalham em atividades que comprometem a integridade física e a saúde do trabalhador. Pela lei, esses profissionais contribuem menos tempo para a Previdência e se aposentam mais cedo. A dúvida agora é como essas categorias, que incluem, por exemplo, policiais e professores, vão ficar se a reforma da Previdência que está em análise na Câmara dos Deputados for aprovada. E é esse o debate que vai ser feito daqui a pouco aqui na Comissão de Direitos Humanos. Eu vou conversar com a presidente da comissão, senadora Regina Souza. Senadora, essas categorias que prevêem aposentadoria especial correm risco se essa reforma for aprovada? Olha, na verdade, esse é um ciclo de debate que nós aprovamos na comissão sobre as reformas trabalhista e previdenciária. Então, nós estamos dando sequência aos debates e hoje o tema é exatamente as aposentadorias especiais, porque pela proposta original, acabava com isso tudo, né? Professor, por exemplo, imagina um professor na sala de aula, 35 anos, se ele entrar com 30, ele vai estar com 65 para aguentar a sala de aula. Não é que é desgastante, não tem fator de risco insalubre, mas tem o desgaste físico de um professor, que é uma profissão que lida com gente que muda toda hora, né? Com muitas turmas, muita gente. Então, eles conquistaram isso. Eu sou professora também, é uma conquista antiga, que se quer manter, mas pela proposta não mantém, como policiais, como a mesma coisa é policial, alguns setores da saúde também. Então, a discussão é exatamente para tentar manter esses segmentos com a aposentadoria especial. E tem que ser lá na Câmara, porque já viu, quando chega no Senado, não se pode mexer uma vírgula, né? Já tem o exemplo da reforma trabalhista. Então, está se discutindo exatamente para se preparar como é que vai agir junto aos deputados para que eles possam manter essas categorias, como mantiveram os aeronautas, né? A aeronauta já está fora da reforma trabalhista, então a gente precisa manter professor e policial, pelo menos na questão da aposentadoria especial. Como a senhora falou, a reforma trabalhista chegou aqui, não teve como ser alterada. Se essa questão for mantida no texto lá na Câmara, vai haver uma pressão aqui para permitir que essas categorias mantenham a aposentadoria especial? Certamente. Nós, os senadores da oposição, que já fizemos toda uma batalha com a reforma trabalhista, vamos também tentar fazer na reforma previdenciária. Nós estamos com a CPI aí concluindo os trabalhos também, vamos ver o que ela nos diz em relação ao déficit da Previdência. E a gente vai fazer. Agora, é preciso que a rua, que a população, que os beneficiários da aposentadoria especial também se mexam, tanto que hoje eles vêm aqui e certamente daqui eles vão tirar encaminhamentos para como pressionar logo na Câmara para não mexer nos direitos deles. Certo, senadora, muito obrigada pela entrevista. Tiago. Ok, muito obrigado, Carla. Confira agora a agenda das outras comissões do Senado que se reúnem nesta manhã. A Comissão de Meio Ambiente será dividida em 2 partes. Na primeira, será apreciado o plano de trabalho para avaliação de política pública. A segunda parte tem 17 itens, entre eles, projeto que agrava a pena para exploração irregular de recursos minerais. Projeto que prevê padrão mínimo para a construção de escolas está na pauta da Comissão de Educação, que tem 14 itens.
E foi publicada hoje no Diário Oficial da União a medida provisória que institui o Programa de Regularização Tributária Rural junto à Receita Federal e à Fazenda Nacional. Entre as medidas previstas está o parcelamento das dívidas dos produtores. E o Brasil vem acumulando saldo devedor nas contas públicas e pode não cumprir a meta fiscal deste ano de 139 bilhões de reais negativos. Essa é a conclusão do Monitor Fiscal, um documento mensal elaborado pelas consultorias de orçamento do Senado e da Câmara que mostra o desempenho econômico do país. O boletim se baseia nas informações de 4 fontes: Tesouro Nacional, Banco Central, Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda e Instituição Fiscal Independente, que é um órgão do Senado. Ele serve para subsidiar os trabalhos dos parlamentares e para traduzir o cenário fiscal à população. Os dados que serão publicados na edição de agosto mostram que o resultado primário do governo no primeiro semestre foi de pouco mais de 56 bilhões de reais negativos. De acordo com o boletim, o país vai fechar o ano com um buraco nas contas públicas de quase 145 bilhões, estourando a meta estabelecida pelo governo de um déficit de 139 bilhões. Para o cidadão, no seu dia a dia, isso pode se refletir não hoje, no curto prazo, até porque a inflação vem caindo, mas no futuro, isso pode se refletir no retorno da inflação ou mais desajuste macroeconômico, maior dificuldade de retomada do crescimento, maior dificuldade de obtenção de empregos. A possibilidade de o governo ofertar políticas públicas fica comprometida também num cenário de crise fiscal. O governo vem adotando medidas para que não seja preciso rever a meta de resultado fiscal, que é quanto o país precisa economizar para pagar juros da dívida pública. Em janeiro, o Poder Executivo Federal bloqueou cerca de 39 bilhões de reais do orçamento de 2017. Na última semana, o Ministério do Planejamento anunciou um novo corte de 5 bilhões e 900 milhões de reais. Além disso, o governo espera arrecadar 10 bilhões de reais extras com aumento de impostos, como foi o caso da elevação das alíquotas de PIS/COFINS sobre combustíveis. Até o final do ano, ele tem uma expectativa de que hajam concessões e permissões que vão gerar novos recursos, novos ingressos de receita para poder conseguir cumprir esse déficit de 138 bilhões previsto. Mas ele tem que trabalhar com o risco de alguns problemas, de ocorrer alguns problemas com essas concessões, essas receitas não se efetivarem. É o 4º ano consecutivo de contas no vermelho. 2017 é o primeiro ano de vigência da emenda constitucional do novo regime fiscal, uma tentativa de conter o avanço dos gastos, fazendo com que ele se limite à inflação. Hoje, a despesa pública do Brasil está em 40% do produto interno bruto. Os países que compõem o G20, a parcela emergente do G20, tem despesa pública próxima a 30% do PIB. Então, o nosso padrão de despesa para país em desenvolvimento é elevado. O que o teto de gasto faz, na realidade, é tentar reduzir a dívida, a despesa, paulatinamente como proporção do PIB, mas ainda assim isso leva bastante tempo. As projeções, por exemplo, até 2022, que deve ser o período em que o Brasil deve finalmente zerar o seu déficit para, a partir dali, começar a gerar superávit, isso deve ocorrer por volta do bicentenário da independência, ainda assim a despesa pública projetada do Brasil deve ser da ordem de 36% do PIB, ainda acima da média dos países emergentes. E se você quiser saber mais sobre o Monitor Fiscal, acesse o endereço congressonacional.leg.br/portal/orçamento. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Até a próxima!